amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um programa nessa rede de TV. Você precisa falar com a gente. Você já me conhece, eu sou Thiago Oliver, diretor de marketing, e tô aqui com a minha amada Cassiane Coutinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui mais uma vez, falando sobre temas diversos, desenvolvimento, carreira, falando sobre a gente, falando sobre a vida, que era o que a gente queria, era o que a gente sonhava. Era o sonho de bater papo. Bater papo. Para muitas pessoas, dividir os nossos eternos papos maravilhosos e profundos. Né? Qualquer dia a gente vai trazer um vinho, qualquer dia a gente vai falar. Aceita. Aceita, então pronto. Queremos te convidar também, né? Quem sabe a gente toma um vinho daqui, você toma um vinho Eu daqui. acho ótimo. Muito bom. E hoje a gente vai falar de um tema que muito tem nos preocupado, né? Você trouxe essa inquietação, você falava especialmente comigo sobre a vontade que algumas pessoas têm de serem reconhecidas como líderes. Mas infelizmente a postura delas ainda não está à altura. E aí, Ti? Tem muitas dores, né? As pessoas falam muito comigo. Eu costumo ser um canal para que as empresas possam buscar gestores, líderes, coordenadores quando as vagas estão abertas no mercado, né? Você faz parte da seleção de muitos líderes, né? Você seleciona para grandes organizações. E uma das principais dores, né? Eu vou trazer aqui de duas formas. Uma, quero ser líder, né? Quero mudar de status, de nível, de patamar. E a outra é, sou líder, mas não tenho reconhecimento da minha equipe. Sou líder, mas acho que a minha equipe não me leva a sério ou que o meu gestor maior não consegue me enxergar de fato nesse papel. Acontece muito assim, virei líder, mas só de nome, né? Não consigo me sentir, pertencer a esse lugar que a gente tanto prima, que é a liderança. Pois é. E a gente falou no episódio anterior sobre isso, falamos um pouco sobre liderança, falamos um pouco que não precisa que você seja líder se você não quiser ser líder. A liderança envolve duas palavras chaves. A primeira é influência. Você tem que ser capaz de influenciar pessoas através do seu exemplo para que elas possam alcançar resultados. Não é? E a segunda palavra é serviço. O líder é quem serve, o líder é quem se sacrifica pela sua equipe, o líder é aquele que vai buscar ajudar as pessoas. E hoje, a teoria mais avançada sobre liderança, o líder mais desejado no mercado, sabe quem é? É o líder mentor, é o líder professor. Porque ele não está preocupado só com o desenvolvimento dele, ele está preocupado em se desenvolver e desenvolver também outras pessoas e com isso levar outras pessoas. Então dizer isso para você é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho paciência para ensinar. Se você não tem paciência para ensinar, eu quero te dizer que você não tem paciência para ser líder. Tem um ponto maravilhoso que é assim, o líder começa se transformando de dentro para fora. Esse líder que você quer ser, esse líder que você almeja, né? Ser esse lugar que você quer ocupar, que é um lugar de liderança, começa em você, de dentro para fora, né? O auto-líder começa a partir dessa transformação do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional de dentro para fora. E aí, Cassie, eu queria trazer aqui que tem uma série da Netflix, né? Eden. Não sei se você já assistiu. Um grupo de adolescentes, de jovens, são selecionados e vão para um lugar, né, onde eles ficam sozinhos. E lá, nesse lugar, a gente começa a perceber que as pessoas que têm uma atitude, as pessoas que começam a buscar solucionar problemas, as pessoas que primeiro começam a buscar soluções para os problemas enfrentados neste lugar, elas começam a ser percebidas pelos outros nesse lugar de líder. Então a gente já começa, né, o nosso programa fazendo um questionamento para você que tem essas dores que nós trouxemos, né? Essa dor de que não consigo ser enxergado como um líder, ou não percebo que a minha equipe se inspira em mim como líder, não me vejo como um mentor de pessoas. Vamos parar para pensar, né?
Você tem atitude porque o que se espera de um líder é que ele tenha atitude. Qual tipo de atitude? A equipe está dispersa? Eu preciso reunir a equipe. A equipe não sabe que caminho tomar ou qual é o procedimento, eu preciso ter a atitude para orientar. Então eu acredito que uma das primeiras premissas, vamos dizer assim, para a gente pensar nesse ser reconhecido pela equipe, para a gente pensar ser enxergado pelo meu gestor como líder, é se olhar. Eu tenho atitude, eu faço acontecer, eu vou para cima. E isso, eu tenho coragem. Eu estou pronto para servir, porque nesse contexto eu preciso buscar um interesse coletivo. Se eu procuro apenas o meu interesse, né? Eu me lembro que outro dia aconteceu uma situação e aí a gente teve um questionamento. Você prefere receber uma promoção ou contratar a pessoa que está trabalhando com você como estagiário? E aí o líder me respondeu, eu prefiro que ele seja contratado. Ele sacrificou o aumento dele, a promoção dele, mas ele disse, eu quero que todo mundo na minha equipe esteja bem. E essa pessoa é uma pessoa que tem se esforçado muito. Eu quero que ela suba, eu quero que ela cresça, eu quero que ela seja contratada. Então, esse exemplo do filme, da série que você trouxe é muito importante, porque envolve coragem, proatividade, né, serviço, de tomar a frente. E isso diz para você que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo agora, que isso tem uma característica muito importante. Eu saio de um lugar vitimista, eu saio de um lugar em que as pessoas não me reconhecem, você sai desse lugar de coitadismo, se desidentifica com o problema, sabe? E você precisa sair da ilha para ver a ilha, então você precisa se desidentificar com esse problema, com essa situação, olhar de fora, como se fosse uma Matrix, e você vai olhar e pensar assim, peraí, como é que eu tenho agido até hoje, até aqui? Eu tenho me sacrificado pela minha equipe, eu sou o primeiro a dar o exemplo, quando todo mundo precisa dobrar, quando todo mundo precisa trabalhar no feriado, eu vou lá também, ou eu sou aquela pessoa que eu mando ir lá? É muito importante isso, porque assim, não é sentar numa cadeira. Ser líder não é ocupar o lugar na cadeira de liderança, mas é você ter atitude para. Aí a gente está falando aqui milhões de coisas que você precisa se atentar, não é? Atitude para resolver problemas, atitude para gerenciar conflitos, para tirar os empecilhos. Porque qual é o papel do líder? Resolver. Então, se um colaborador ele está ali com dificuldades, eu preciso que o meu líder chegue junto e que ele me ajude, que ele junto comigo busque soluções, né? É literalmente retirar as barreiras, retirar os empecilhos para que o colaborador possa performar, para que ele possa ter atitude. E aí você falou da coragem. Esse eu acho que é uma dica também muito importante, porque a coragem faz com que eu tenha no meu líder confiança. Faz com que eu me sinta seguro. Coragem para defender o que o time precisa para o gestor máximo. Porque a gente falava no episódio passado, né? Esse líder ele tem dois papéis. Defender a empresa para os seus liderados e defender a equipe para a empresa. Então, essa coragem, Cassie, é algo muito importante. Eu vou dizer que é uma coragem mínima, não é que um líder precisa ter para ele ser admirado, para que a equipe possa respeitar como líder, né? Coragem para ouvir, para ajudar, coragem para resolver os problemas mesmo, coragem para defender os interesses da equipe. E você falou uma coisa importantíssima. Não dá para a gente ter preferências enquanto líder. Tudo bem. Nós, seres humanos, não conseguimos gostar e ter intimidade com todos. Mas tem um ponto importante. Precisamos amar todos. Na essência do amor ágape, vamos pensar assim. Sim. No sentido de que, se é minha equipe, eu preciso crescer junto com todos. Isso. E isso é liderança. Não é? E eu percebo que muitos gestores têm errado nesse ponto aí que você trouxe, Ti. Gosta mais de uns do que de outros, e é normal até você gostar ou se identificar, como o Thiago falou, mas você precisa respeitar todos e dar condições a todos iguais de crescimento. Eu não posso, é porque eu gosto mais de Thiago, eu privilegio mais Thiago, e Gabi ali, que eu não gosto muito, eu deixo ele lá para não ter nenhuma promoção e não aprender, e trato com silêncio, trato com indiferença, faço punições. Então veja, se você está fazendo isso com alguém na sua equipe,
você está errando. E se você não sabe que você está fazendo isso, comece a ouvir feedbacks. Se coloque, não é o que a gente chama de reuniões de one-on-one. Chama essa pessoa, chama uma pessoa da sua equipe, toda semana chama uma pessoa, ouve dessa pessoa. Primeiro você pergunta para ela, eu como gestor, como é que eu posso fazer para facilitar ainda mais o seu trabalho? Essa é a primeira pergunta, né? O que é que você precisa para que eu possa, para que sua rotina seja mais leve? Como é que eu posso te ajudar a crescer? Então, são perguntas características de one-on-one, de reuniões de um a um, que você precisa ter, anotar e ajudar. Porque depois dessas reuniões de one-on-one, e você pode pesquisar aí na internet, né, mais informações, você vai achar várias dicas, a gente pode trazer para vocês aqui também sobre isso. Você vai escrever e elaborar um PDI para essa pessoa, que é um plano de desenvolvimento individual. Que é quando, depois da nossa conversa, tia, eu identifiquei que você precisa melhorar em alguns aspectos. Esses aspectos são variados. Às vezes você entendeu que a pessoa precisa melhorar no português, na matemática, no relacionamento, no conhecimento em tecnologia. Você vai escrever um plano de desenvolvimento como se fosse um mini plano de ação para que essa pessoa possa sair do ponto A e chegar no ponto B. Aí você começa a entrar no lugar que a gente começou falando, que é o líder mentor. E aí, Cass, nessa parte que você está falando desse plano de desenvolvimento e das perguntas, me vem um outro fator que é fundamental. E você também disse, o respeito. Para que eu possa ser admirado, para que eu possa ser um líder inspirador, para que a equipe me veja de fato como líder, tem que ter essa troca. Uma troca de respeito. Respeito pelo outro. E de que forma que a gente consegue, enquanto líder, demonstrar que você respeita os seus liderados? Ouvindo, orientando, ajudando nas atividades, não é? Sendo parceiro, se preocupando, tendo empatia. Não é porque você é um gestor que você vai criar uma barreira e só tratar das questões profissionais, não é? A gente falava de vulnerabilidade nos programas anteriores, né? Mas você precisa acessar esse liderado, querendo saber se ele está bem, né? Hoje mesmo, Vinícius, né, que é um liderado lá do marketing, furou o olho. E aí ele teve muita dificuldade ali no processo de encontrar um médico, de resolver. Eu, como líder, podia ficar na minha. Não, tá tudo bem, tá em casa, tá tentando se resolver. Não, eu vou ligar pra ele e vou dizer, Vini, eu posso te ajudar, posso tentar marcar um médico pra você, você tem plano de saúde, não tem? O que é que a gente pode fazer por você? Empatia, em vários aspectos. Se você quer o respeito da sua equipe, se você quer ser visto como líder, você precisa entender que você é um porto seguro. E esse porto seguro precisa ser respeitoso, né? Eu dou o respeito, então eu recebo o respeito. Automaticamente você começa a ver que a equipe fica do seu lado, que ela te admira, que você é inspirador através de atitudes respeitosas. Vini, meu querido, espero que você esteja melhor, que você esteja recuperado já quando você vir esse programa, né? Eu sempre utilizo uma comparação com os alunos quando eu estou dando aula de liderança. Eu digo para eles assim, gente, sabe quando a gente é adolescentezinho e tá na escola e a galera tem aquela brincadeira de ficar falando mal da mãe, do pai? Normalmente a gente ouve as pessoas falando bem assim, ó, fale o que você quiser do meu pai, mas não fale da minha mãe, não. Vocês já viram isso, né? Então observe por que não fale da minha mãe. Porque a minha mãe, de modo geral, não é regra. E essa perspectiva da mãe é muito interessante, porque a mãe é quem serve. Sim. E aí, nesse contexto, observe, quando minha mãe me liga aqui agora e me pede qualquer coisa, tia, o que é que a gente faz? Sai correndo aqui e vai. Não é? Então, observe, por que a gente faz isso para a nossa mãe? Porque a mãe aqui não serve. Eu levo essa mesma comparação para o líder. Se seu líder liga, você larga tudo e vai ajudar? Ou você fala, oxe, tô nem aí. Observe, se eu falo tô nem aí, provavelmente você, como líder, já esteve nem aí para uma coisa que ele precisou de você. Então, essa lógica do líder-servidor, né, que todo mundo fala sobre isso, mas eu preciso introjetar. Como é que eu sirvo? Você falou sentar na cadeira e esperar que ser servido. Não, é sentar na cadeira, ou melhor, levantar da cadeira e ir servir. Né? Perfeito. Mas tem algumas hipóteses que a gente levantou aqui, que a gente trouxe,
para falar um pouquinho sobre por que muitas vezes você não é visto como um bom líder, ou não, a organização ainda não te enxerga para te promover como líder. Vamos falar disso, Ti? Vamos sim, por favor. Vamos nessa. Às vezes, a gente está lidando com profissionais que têm um comportamento infantilizado. E isso é muito ruim, porque não se espera de um líder imaturidade. Até porque, por regra de via, você, quando se torna um líder, é porque você já tem uma caminhada, né? Você já tem aí um percurso, né? E a gente já falou sobre isso nos podcasts de carreira. Pode voltar aí alguns episódios e você pode saber mais sobre isso. Então você já tem uma caminhada, julga-se que você já tem uma maturidade para lidar com problemas, com gerenciamento de conflitos. Então, imaturidade é algo que não se admite num processo de liderança. E essa imaturidade, meus queridos, às vezes está na forma de você se vestir. A sua vestimenta, às vezes, não condiz com a sua idade, com a sua maturidade. Então, é preciso olhar para isso também, não é? Às vezes, essa imaturidade, essa infantilidade está na sua forma de falar. Aquela pessoa que quer falar como criança, mas ela não é mais criança, não é? E às vezes ela fala assim, uma coisa é eu fazer uma brincadeira, tá massa, tá leve. Mas outra coisa é no meu dia a dia querer falar, eu uso uma expressão, Ti, que é falar miando, né? E aí a gente não vê essa pessoa como líder. Eu tenho um exemplo para isso, né? Que a gente lida muito com isso no ensino superior. Às vezes nós temos professores do ensino médio, do ensino fundamental, que querem seguir a carreira também no ensino superior. Então, no primeiro momento, quando eles chegam no ensino superior, eles estão trazendo alguns vícios do ensino fundamental e do ensino médio quando a gente fala com criança ou com adolescente. E aí, o estudante do ensino superior, ele causa um estranhamento, né? Porque a linguagem não está adequada para o público. Então, quando a gente está falando desses comportamentos e atitudes infantis, tem a ver com isso. Você está entendendo o lugar que você está ocupando? Você fez uma análise do público que você está lidando? Então, é muito, muito importante olhar para você mais uma vez e identificar numa autoavaliação se eu estou tendo atitudes e comportamentos infantis. Agora, se de fato você não está amadurecido, vale mais a pena dar 2 passos para trás, amadurecer, porque ser líder é encarar realidades, e realidades muitas vezes que não são fáceis, porque a cobrança sobre o líder é diferente. E eu digo sempre que as pessoas elas têm 2 posturas ao ouvir a gente, viu, gente? Às vezes elas entram em negação, eu não preciso fazer isso, ou às vezes elas olham e falam, nossa, eu preciso melhorar isso. A gente não está aqui dizendo para você como você deve viver sua vida, nem como você deve conduzir sua carreira. A gente está aqui falando única e exclusivamente do que deu certo pra gente, Sim. Até aqui. Eu acredito que nesses 16 anos de carreira, a gente já viu e aprendeu muita coisa. Então, quando a gente vem aqui dividir esses temas com vocês, temas que são trazidos para nós como dores dos nossos ouvintes, das pessoas que nos seguem, é porque eles são importantes. Então, quando a gente fala de infantilidade, eu sei que pode doer caso alguém se identifique, mas nem tudo está perdido. Você tem a oportunidade agora de buscar mudanças. Vamos para o segundo ponto, insegurança ao passar as orientações, né, os procedimentos, as atividades ou até insegurança, porque identifica na equipe que existam outras pessoas que saibam mais que você. E aí, meu querido, se isso acontece com você, meu querido, minha querida, busque conhecer com profundidade o negócio e o setor que você está. Busque ser a pessoa em que as pessoas se inspiram para buscar conhecimento. Seja a pessoa que alcança resultados. As pessoas, elas respeitam 2 coisas, conhecimento e resultado. Se você não é uma pessoa que sabe muito sobre aquilo, sobre a área, sobre a empresa, elas não vão te buscar para tirar dúvidas. Elas vão buscar outras pessoas. Se ela não vê em você espelho como alguém que alcança resultados, ou que foi o melhor quando era daquela função, ou enfim, se você não alcança resultados, se você não demonstra conhecimento, provavelmente você não é inspiração para aquelas pessoas. Perfeito. As pessoas estão buscando líderes mais inteligentes que elas, porque elas querem aprender.
e porque com certeza elas vão precisar de ajuda para resolver as situações dentro do seu trabalho. Então, o líder, ele precisa estar buscando sempre conhecimento. Conhecimento para estar atualizado. Imagine, Cassie, eu aqui saí da graduação, acabei de saber muita coisa, tá tudo fresco na minha cabeça, eu tô atualizado, eu tô fazendo curso, tô fazendo palestra, tô indo para congresso, eu tô fazendo workshop, eu tô ouvindo podcasts, eu tô assistindo programas de TV que falam sobre desenvolvimento pessoal. Tá, aí chego. E o meu líder tá ali. Ó, Parado no tempo. Parado no tempo. Não tem como admirá-lo. Não. Então, um líder precisa estar atualizado Exatamente. para que ele possa inspirar a sua equipe. Outro comportamento que eu percebo que é muito comum é um comportamento de esquiva, é um comportamento de fuga, né? Nós temos duas posturas de modo geral. Ou a gente luta para frente, ou a gente se esquiva, né? Ou a gente luta ou a gente foge. Então, nesse contexto, às vezes você tem um líder que ele se esquiva dos problemas, ele se esquiva de resolver, e você falava sobre isso. Então, essa pessoa que se esquiva e não encara as coisas de frente, que empurra com a barriga, que deixa debaixo do tapete, que finge que aquilo não tá ali, que aquilo não aconteceu, também uma pessoa que acaba sendo, não vista como exemplo na empresa. Vamos repetir. Não é ocupar uma cadeira. É ter atitude e fazer as coisas acontecerem. Se esquivar é sinal de que você não sabe, que não tem conhecimento, que tem uma certa imaturidade, Insegurança. E que não está pronto para ser líder. Exatamente. Vamos embora. Outra coisa, pessimismo e vitimismo. A pessoa que ela é sempre negativa, parece que ela carrega uma nuvenzinha negra assim na cabeça dela, né? Onde ela chega, o tempo fecha. Então, assim, ter pessoas que são negativas é muito difícil. Conviver com um líder que ele está sempre catastrofizando, que ele está sempre esperando o pior, e é muito difícil, é muito sofrido para as pessoas. Então, normalmente, não quero essa pessoa perto de mim. E é assim, eu quero ser um líder admirado, eu quero ser reconhecido como líder, né? Que é o nosso tema aqui hoje, é a dor que a gente trouxe. E aí você mesmo traz conflitos através do pessimismo para a equipe. Exato. Aí não funciona. Outra coisa, comunicação agressiva. Aí já fala, pronto, volta alguns episódios. Repita, continue. Outra coisa, comunicação agressiva. Perfeito, falamos disso também nos episódios anteriores, né, sobre comunicação não violenta. Hoje não dá para você utilizar o autoritarismo. Nós vivemos um novo tempo, graças a Deus, onde as relações são construídas a partir da inspiração, a partir da credibilidade, a partir da admiração e daquilo que se deve ser cobrado diante daquilo que foi proposto. Então, um líder que ele tenta, de forma agressiva, impor ou conquistar resultados da equipe, ele não vai ser admirado, não é? E aí entra tudo aquilo que a gente falou, atitude, coragem, respeito e principalmente saber se comunicar. É um elemento importantíssimo. Se eu quero ser um líder, se eu quero trabalhar com pessoas, com equipes, eu preciso entender um pouco de comunicação e saber me comunicar com ela. Perfeito. Já fechando, Ti, a gente já deu várias dicas de como resolver, mas recapitulando, se você se sente num lugar em que você não é reconhecido, que a sua liderança ela não é valorizada, né? Acho que a primeira coisa, a gente já falou bastante, é investir no seu autoconhecimento. Tem pontos cegos que só um processo com alguém mais experiente vai poder te apresentar, vai poder te elucidar. Na medida que você se conhece, você acaba por entender quais são seus pontos fortes e fracos. E não precisa você focar tanto nos fracos, mas eles precisam estar controlados. Você precisa investir realmente nos seus pontos fortes, né? Você investir no seu ponto fraco só vai te fazer chegar no 7, na mediocridade. Mas você precisa dar conta disso. Exemplo, você tem um ponto fraco que é comunicação. Você fala errado, você escreve errado. Isso aí não pode ser ignorado. Sim. Não é, Ti? Por mais que você fale bem no que se refere a ter coragem para falar, para você falar para uma plateia ou para a sua equipe, você tem que falar bem. Com certeza. E essas dicas todas são muito importantes. Um outro ponto também é não se coloque num pedestal. Não ache que você está acima da sua equipe. Muito pelo contrário. Trate a vulnerabilidade no sentido da aproximação. Ouça sua equipe, seja parte. Tudo isso torna você uma inspiração, faz com que as pessoas te credibilizem
e também te enxerguem como um líder. Mais maduros. Mais maduro. Por falar em líderes maduros, eu quero destacar aqui líderes maduros, que são os nossos patrocinadores. Quero agradecer mais uma vez a Felipe. Felipe tá devendo, viu, Felipe? Cadê você, Felipe? Várias vezes e ele tem tido alguns... Eu acho que ele vai entrar na nossa segunda temporada. Olha, já estamos dando spoiler, vai ter segunda temporada. Vai ter, com certeza. Com alguns diferenciais, com entrevistados, com muitas novidades. Acho que ele vai acabar vindo só na segunda temporada. Eu também acho. Então, Felipe, já tá combinado, viu? Vamos deixar aí pra segunda temporada. Agradecer muito ao pessoal da Riqueza, agradecer muito ao pessoal da Intervídeo que tá aqui com a gente no dia a dia, né? Pedindo pra gente olhar pras câmeras, orientando a gente, dizendo pra onde é que a gente tem que se conduzir. Eu quero mandar um abraço especial pra todo mundo da rede SDP TV que nos assiste, que sempre manda aí os ois nos nossos Instagrams com muito carinho, dizendo que está nos assistindo nos vários streams que esse programa está, e a gente fica super feliz. Beijo para todo mundo e até o próximo programa. Um beijo, gente. Tchau.